Estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de tratores e motores agrícolas e nessa videoaula nós estamos falando sobre manutenção do trator agrícola. E vale lembrar que nós já aqui nessa videoaula nós já falamos sobre a manutenção do sistema de alimentação de combustível, do sistema de alimentação de ar para o motor, já falamos sobre os lubrificantes, também sobre o sistema de lubrificação. Mas o trator, de uma certa forma, é uma máquina complexa e completa e com diferentes aspectos para ser observados através da manutenção. E entre esses sistemas que são necessários a serem observados para se realizar uma manutenção, entre esses sistemas está o sistema de arrefecimento do motor. E o que é esse sistema de arrefecimento do motor? Bom, o sistema de arrefecimento ele é aplicado para manter a temperatura do motor em um intervalo adequado para o seu trabalho. É claro que o motor, por ser um sistema fechado de combustão interna, onde se realiza o trabalho através do pistão, da combustão, da exaustão, da admissão e também da compressão, nesses processos é claro que o motor ele tem uma geração de calor, uma geração de temperatura, um aumento de temperatura natural. Mas, para evitar danos maiores ao motor, se mantém uma temperatura adequada para esse trabalho do motor de combustão interna. E a manutenção dessa temperatura nessa faixa adequada é realizada através do sistema de arrefecimento. E basicamente nós vamos observar dois tipos de sistema de arrefecimento. Os sistemas de arrefecimento baseados em alimentação por água e também existem os motores que possuem sistema de arrefecimento baseado no ar atmosférico. Nos tratores agrícolas, nós trabalhamos e nós temos exemplos em grandes quantidades de sistemas de arrefecimento baseado em líquidos de arrefecimento, baseado em circuitos hidráulicos. E é o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos ver que esse sistema compõe diversos componentes, praticamente uma dezena. E entre esses componentes nós vamos citar e vamos trazer exemplos sobre o funcionamento e vamos falar mais aprofundadamente sobre o radiador, que possui uma função de troca de calor com o meio ambiente externo. Então, a ideia do radiador é reduzir a temperatura do líquido de arrefecimento e essa redução de temperatura é realizada através de uma troca de ar com uma troca de calor com o ar ambiente. Esse radiador ele possui uma tampa que, no caso do sistema de arrefecimento, essa tampa ela tem uma função que vai muito além de vedação. Ela também pode ser utilizada como uma válvula. E no caso do sistema de arrefecimento, ele trabalha de uma forma pressurizada. E nós vamos entender um pouquinho mais isso um pouco mais adiante. Um outro componente também dos sistemas de arrefecimento são as mangueiras que fazem a condução da entrada de líquido de arrefecimento por radiador e também da saída desse líquido de arrefecimento, esse líquido com uma temperatura menor, desse líquido para a entrada no motor. Um outro componente muito importante nesse circuito é a bomba d'água. E a bomba d'água ela é conectada à ventoinha, ao ventilador, e esse acionamento é baseado numa tomada de potência a partir do motor. E o ventilador, ele faz uma aspiração do ar ambiente para trazer esse ar para fazer essa troca de calor com o radiador. Então, a função desse ventilador é aspirar o ar e fazer com que o ar atravesse as colmeias do radiador, fazendo dessa forma uma troca de calor entre o ar ambiente
juntamente com esse líquido de arrefecimento através da troca de calor com as colmeias do radiador. A bomba d'água faz uma pressurização desse líquido de arrefecimento através das galerias internas do motor. E é nesse processo que se tem uma troca de calor entre o bloco do motor com o líquido de arrefecimento. E também um componente muito interessante nesse sistema é a válvula termostática. E nesse caso da válvula termostática, ela faz um controle entre o fluxo do líquido de arrefecimento entre o bloco do motor e entre o radiador. E esses detalhes nós também vamos ver aqui nessa videoaula. Nós vamos ver, inclusive, um vídeo sobre o funcionamento da válvula termostática. Um vídeo bastante didático que vai mostrar o funcionamento dessa válvula termostática. Nesse circuito também é necessário um termômetro. Por quê? Porque a partir deste termômetro que nós vamos ter uma ligação que vai trazer uma indicação lá no painel do operador, uma indicação sobre a faixa de temperatura que está trabalhando, que está operando esse motor do trator agrícola. Além de tudo isso, existe no sistema uma tela que faz a proteção do radiador. Por quê? Porque nesse processo em que o ventilador ou também chamado de ventoinha, faz a aspiração do ar ambiente, é claro que pode acontecer devido às condições do trator, né, trabalhar a campo, pode ser que traga juntamente com esse ar ambiente palha, resíduos, né, resíduos vegetais do trabalho, e é necessário dessa forma então ter uma grade de proteção para que essa palha, essa poeira não fique agregada juntamente nessa primeira parte do radiador, que essa palha e essa poeira, essa fuligem, esses resíduos mais grosseiros fiquem aderidos nessa tela de proteção na parte frontal em relação ao radiador. Mas então vamos aí dar sequência a esse conteúdo que fala sobre o sistema de arrefecimento do motor. Nós que agora já temos uma noção geral sobre esses componentes e vamos falar primeiramente sobre o radiador. O radiador, que é esse mecanismo que faz a troca de calor entre o líquido de arrefecimento com o meio ambiente externo, né? Nesse caso com o ar ambiente. E entre os componentes aqui do radiador, nós vamos observar a tampa, né, do radiador, essa tampa que pode estar localizada juntamente ao radiador, ou então essa tampa também pode estar localizada junto ao reservatório de expansão. Mas aqui, além dessa tampa, né, do radiador, nós vamos observar a entrada, né, de água quente. Essa água quente ela vai então descer nesse circuito, um circuito que ela não é um circuito linear, né? Nós vamos observar que é um circuito nesse formato, né, de um zigue-zague até esse período, até esse ponto onde nós vamos ter uma água, um líquido, né, de arrefecimento com uma menor temperatura. E por que numa menor temperatura? Porque nesse percurso, né, do fluido percorre através do radiador, ele vai trocando calor com o ar ambiente que está sendo aspirado pela ventoinha. Além desses detalhes, né, nós podemos também pontuar aqui para o radiador o dreno. Então, para alguns radiadores existe um dreno, que esse dreno vai ser utilizado principalmente quando nós formos aplicar uma manutenção geral nesse líquido de arrefecimento aplicado para redução da temperatura ou para manutenção da temperatura do motor. Vamos aí dar sequência e vamos falar também sobre essa tampa que protege, né, o radiador. E o bacana aqui que nós temos que tomar atenção é que nesse caso o líquido de arrefecimento ele opera sob pressão. Ele não opera na pressão atmosférica, ele opera numa pressão um pouco mais elevada. E por que isso? Bom,
quando nós temos esse nível de vedação, nós vamos ter uma temperatura, nós vamos ter uma ebulição do líquido de arrefecimento numa temperatura um pouquinho mais elevada. E isso vai trazer algumas vantagens, né, para a operação desse sistema. Porque, é claro, se esse sistema trabalhasse de uma forma aberta, devido à característica, né, do funcionamento do sistema, né, de arrefecimento do motor, nós teríamos uma perda muito facilitada, né, pela evaporação desse líquido de arrefecimento, que é baseado principalmente na água. Então, por isso que nós trabalhamos sob pressão. E aqui, esse fechamento, né, do sistema é principalmente caracterizado por essa tampa. Essa tampa que possui uma válvula de depressão e uma válvula de pressão. Então, imaginemos que esse sistema ele tem uma sobrecarga, um aumento muito maior do nível de pressão. Esse aumento no nível de pressão vai produzir um aumento, né, na pressão aqui dessa válvula e vai fazer com que ocorra uma abertura desse sistema, uma abertura dessa válvula de pressão. E a abertura, né, dessa válvula vai produzir, né, um escoamento do líquido, né, sobre esse dreno, através desse dreno. E isso faz com que reduza-se a pressão no sistema de trabalho, né, no circuito de trabalho. Então, essa é a principal, né, função dessa vedação do sistema de arrefecimento. Então, além da vedação, também tem essa função de trabalhar como uma válvula, né, de segurança caso ocorra sobrecargas de pressão no sistema. Outros componentes aí muito importantes, né, para o funcionamento, lembrando que, é claro, todos os componentes possuem as suas funções no sistema de arrefecimento, mas agora em especial vamos falar também sobre a bomba d'água. A bomba d'água que faz com que ocorra a circulação do líquido de arrefecimento em relação a todo o sistema. E a bomba d'água ela é acionada através do mesmo eixo da ventoinha e esse acionamento é baseado numa tomada de potência a partir do motor do trator. E outro ponto que nós também temos que mencionar é a válvula termostática. E a função da válvula termostática no sistema é fazer o controle do fluxo do líquido de arrefecimento através do circuito de arrefecimento do motor. Então, no caso da aplicação da válvula termostática, o fluido ele pode ser direcionado somente no circuito do motor, no circuito interno do motor, através das galerias, né, esse fluido de arrefecimento tendo um circuito, né, baseado somente no interior do motor, ou então esse fluido ele pode ser direcionado também para ser arrefecido através do radiador. E quem faz esse controle, se o fluido somente vai ser circulado dentro do bloco do motor, ou se também o fluido vai ser resfriado, refrigerado através do radiador, quem faz esse controle é a válvula termostática. Mas vamos aqui então, além de ter essa imagem, né, sobre a válvula termostática, vamos então mostrar um vídeo para exemplificar melhor esse funcionamento da válvula termostática. Vamos aqui mostrar.
Então vamos aqui dar sequência também, falando que é necessário nesse circuito hidráulico de arrefecimento, é necessário se ter um termômetro para que se tenha uma ligação até o painel do operador e caso ocorra, né, um aumento da temperatura, o operador tenha uma noção sobre o que está acontecendo em relação à temperatura do motor. E nesse caso, a temperatura do motor ela é indicada com uma faixa, né? Então, nós podemos aqui ter uma noção sobre essa temperatura, se essa temperatura está mais baixa, ou está numa faixa média, ou se está numa faixa elevada. Lembrando que, no caso, né, do motor do trator agrícola, quando nós fazemos o primeiro acionamento, é necessário se deixar, né, um tempo, né, para nós termos ali uma estabilização. E quanto que é esse tempo? Talvez aí uns 45 segundos, 1 minuto. Isso por quê? Por que nós deixamos esse tempo, né, de funcionamento do motor com uma rotação, não numa rotação de trabalho, não uma rotação um pouco mais baixa, sem estar em operação? Bom, nós vamos aí deixar esse tempo, né, de espera, né, para o motor, né, um tempo de estabilização, para que nós tenhamos, né, uma lubrificação suficiente naqueles pontos mais elevados, né, como por exemplo o compressor, e também para que o motor alcance uma temperatura na sua faixa de trabalho. E isso nós vamos observar através desse indicador. Aqui nesse caso, né, nós temos um indicador analógico em relação à temperatura do motor, trator agrícola. Mas legal. E como que é o circuito geral de trabalho, né, do circuito de trabalho do sistema de arrefecimento? Nós, até agora, né, nós estávamos falando em componentes isolados, né? Nós falamos sobre o radiador, falamos sobre a bomba d'água, falamos sobre a válvula termostática, mas nós não mostramos, né, uma imagem que ilustrasse o circuito geral. E é o que nós temos aqui, uma imagem que traz uma ilustração sobre esse funcionamento geral do circuito, né, do sistema de arrefecimento. E aqui nós vamos poder observar a posição, por exemplo, da válvula termostática, a posição da ventoinha em relação ao radiador. A ventoinha, como nós já falamos anteriormente, ela tem a função de fazer uma aspiração do ar ambiente e essa aspiração traz uma troca de calor em relação ao líquido de arrefecimento. E para isso, né, o líquido de arrefecimento ele percorre um circuito através das colmeias, né, do radiador e nesse processo ele perde energia, né, reduz a sua temperatura e aqui nessa parte de baixo ele tem uma temperatura menor e uma temperatura menor suficiente para trocar calor através aqui das colmeias de fluxo, né, de líquido de arrefecimento através do bloco. Então, esse fluido, né, ele é pressurizado, né, ele é succionado através da bomba d'água, né, e essa bomba d'água, então, leva esse fluido através, né, das galerias do motor, essas galerias para arrefecimento. E o fluido, numa maior temperatura, ele pode, de certa forma, ser redirecionado para o motor ou redirecionado para o radiador para redução da temperatura. Mas isso é controlado através da válvula termostática. Então, aqui nesse caso, nós temos, né, uma temperatura, né, uma indicação de uma ilustração com uma temperatura do líquido de arrefecimento, uma temperatura considerada normal. Então, nesse caso, uma parte do líquido de arrefecimento ele retorna para o bloco do motor e uma outra parte ele segue para o arrefecimento. Já nesse outro exemplo, nós temos um líquido, né, de arrefecimento considerado numa temperatura baixa. E esse caso acontece, né, principalmente ali quando nós fazemos, né, o primeiro acionamento do motor, do trator. E nesse caso, a válvula termostática ela vai
fazer com que o líquido somente circule dentro do bloco do motor. Então nós temos um circuito aqui fechado, né, principalmente aqui dentro do bloco do motor. Porém, com o ocorrer da operação, pode ser que esse líquido de arrefecimento ele aumente a temperatura até uma temperatura mais elevada. Nesse caso, quando nós temos uma temperatura muito mais elevada do que a normal, o líquido de arrefecimento ele basicamente ele vai trabalhar principalmente nesse fluxo através do radiador para reduzir a temperatura e para reduzir principalmente essa temperatura através do bloco aqui do motor. Lembrando que essa posição desse sensor de temperatura ela é localizada no ponto de maior temperatura do bloco do motor. Mas qual que é, nós falamos, né, até agora, né, principalmente sobre os princípios, né, de funcionamento do sistema de arrefecimento. Mas por que nós vamos aplicar uma manutenção nesse circuito de arrefecimento do motor? Por quê? E vamos observar uma outra característica. Essa manutenção ela vai ser aplicada principalmente no líquido de arrefecimento. Por quê? Porque aqui o líquido de arrefecimento ele é aplicado para inibir, né, processos de oxidação dos componentes. Em casos, né, em que nós temos também um inverno rigoroso, o líquido de arrefecimento ele previne o ponto de congelamento da água. E uma outra característica muito interessante do líquido de arrefecimento é que ele retarda o ponto de ebulição. Mas para isso, o líquido de arrefecimento ele é uma composição. É uma composição entre água mais um aditivo. E esse aditivo auxilia a trazer essas propriedades, como inibição da oxidação, redução do ponto de congelamento e redução do ponto de ebulição da água. Isso aqui, né, principalmente esse ponto que fala sobre a redução do ponto de ebulição da água, é para prevenir perdas, né, por evaporação dessa água e também para reduzir problemas com sobrepressão sobre o circuito de arrefecimento do motor. Vamos dar sequência e vamos falar, né, sobre a manutenção que é realizada nesse circuito de arrefecimento. E vamos primeiramente falar sobre a manutenção diária. E essa manutenção diária se dá através da observação do nível do líquido de arrefecimento no radiador. E essa observação pode ser realizada no nível do fluido no radiador e também pode ser realizada para os tratores, né, que têm reservatório de expansão, pode ser observada através, né, dos níveis mínimo e máximo aplicadas no reservatório de expansão. No caso, né, dos tratores que têm somente, né, o radiador, né, tem a observação, né, do nível através do radiador, é ideal que o fluido, né, de certa forma, seja aplicado até uma cobertura, né, dos níveis, né, superiores das colmeias. E para os tratores, né, que têm reservatório de expansão, o líquido vai ter que ser reposto para ser posicionado entre os níveis, né, mínimo e máximo do reservatório de expansão. E ainda uma outra manutenção que também é aplicada no sistema de arrefecimento é a observação sobre a vedação e também ali sobre a tampa do radiador. E essa observação vai ser através, né, da observação sobre o funcionamento aqui da válvula de pressão, uma observação também sobre a válvula de descompressão e uma observação final sobre o estado, né, de conservação da borracha que faz a vedação. Então, essa aqui é uma tampa, né,
uma tampa de vedação do circuito, né, de arrefecimento do motor. Uma outra característica também importante que sempre deve ser observada é a pressão de trabalho. Então, eu comentei com vocês que o sistema de arrefecimento do motor, ele trabalha de pressurizado. Caso seja necessário se fazer a troca, né, dessa tampa de vedação do circuito de arrefecimento, nós vamos ter que observar qual que é a pressão de trabalho. E essa pressão de trabalho, ela vai estar inscrita a tampa, sobre a tampa de vedação do radiador. E é claro que essa tampa ela tem que ser compatível. E por que isso? Porque se nós colocamos, né, por exemplo, nós trocamos, né, nós vamos aplicar, por exemplo, essa tampa de 7 PSI. Um PSI é igual a um lbf por polegada ao quadrado. Né? Se nós aplicarmos uma tampa, né, de 7 PSI num sistema que tem uma pressurização de trabalho de 13 PSI, o que vai acontecer? Nós vamos ter, quando tivermos uma operação normal, nós vamos ter uma fuga, né, do fluxo de arrefecimento através do dreno, porque a pressão não é compatível. E o contrário também é verdadeiro. Se nós aplicarmos, né, uma, uma tampa de vedação de 13 PSI num sistema que tem operação, né, que tem uma abertura aqui da válvula de segurança de 7 PSI, o que vai acontecer? Numa situação de sobrecarga, nós não vamos ter a abertura dessa válvula, que pode causar, então, um problema com sobrepressão no sistema. Ou, nesse caso, né, um aumento, né, excessivo, principalmente ali da temperatura do líquido, né, do líquido de arrefecimento. Ainda falando sobre as manutenções gerais sobre o sistema de arrefecimento, um um outro sistema que se deve, né, ter também atenção é o sistema que envolve a transmissão de potência através dos componentes desse sistema de arrefecimento. E aqui nós estamos falando sobre a correia. E essa correia ela deve ser mantida sob uma tensão adequada. E essa tensão adequada, quando aplicado aqui uma força lateral, nós vamos observar uma tensão que vai flexionar essa correia numa dimensão de aproximadamente aqui 2 centímetros. E lembrando que, como a correia ela é um elemento flexível e ela também é como qualquer componente mecânico sobre operação, ela vai ter um desgaste, a correia ela vai ter um aumento, né, de tamanho. E isso vai trazer, né, quando essa correia não estiver com uma tensão adequada, pode trazer um um escorregamento dessa correia em relação à polia de acionamento, por exemplo, do ventilador, ou então sobre um patinamento sobre dessa correia sobre a polia do alternador. Isso é um problema. Isso é um problema. Em contraposição, uma tensão demasiada pode trazer, né, um desgaste excessivo para essa correia de acionamento desses sistemas, como por exemplo o ventilador e como, por exemplo, também esse alternador. E essa troca dessa correia, né, como nós falamos, né, neste sistema de transmissão, esse componente ele vai sofrer um desgaste e, dependendo, né, da sua aplicação em quantidade de horas, vai ser necessário se fazer a troca. E essa troca, né, deve ser observada ali, pode ser observada através do manual do operador, né, pode ser observada a quantidade de horas, né, em que vai ser necessário se fazer essa manutenção preventiva em relação à troca, né, dessa correia que faz a transmissão da potência desde o motor até o acionamento, né, desses outros componentes, como o ventilador e como o alternador. Agora também vamos falar da troca, né, desse líquido de arrefecimento do motor. E como eu disse para vocês lá no início da nossa aula,
Talvez essa seja uma das principais manutenções do sistema de arrefecimento. E essa troca, ela vai se dar em qual frequência? Essa frequência, ela vai depender do que vai estar sendo indicado ali no manual do operador. Mas, de forma geral, o que nós vamos poder falar sobre essa troca de líquido de arrefecimento? Para se fazer essa troca, vai ser necessário fazer uma desconexão da mangueira a, que faz essa saída, né, que faz a conexão dessa parte aqui de baixo entre o radiador e também essa conexão com o fluxo, né, que vai ser succionado pela bomba d'água. Então vai ser feita essa desconexão, né, dessa mangueira para fazer a drenagem desse fluido. É claro que também, como eu até comentei com vocês, dependendo do modelo do radiador, também vai ter também um dreno, né, um bujão de dreno para se fazer a drenagem, né, desse fluido, né, de arrefecimento. E também, né, de forma geral, existe no bloco do trator a posição, né, de um dreno para se fazer o esgotamento, né, desse líquido de arrefecimento, que está presente, né, reservado junto ali do bloco do motor. Então, na manutenção e na troca, né, desse líquido de arrefecimento, é necessário se fazer o esgotamento desse fluido. E o esgotamento é feito, então, repetindo, retirando-se a mangueira, né, que faz a conexão, a conexão abaixo, né, do radiador, e também se fazendo a retirada aqui do bujão de drenagem desse líquido de arrefecimento. E a localização desse bujão pode ser realizada, né, principalmente, né, através de uma consulta a partir do manual do operador. E ainda falando, né, sobre a manutenção e da troca desse líquido de arrefecimento, para se fazer esse processo, vai ser necessário fazer uma lavagem, né, desse, desse circuito, né, desse circuito hidráulico de arrefecimento. Para isso, né, vai se fazer novamente, né, a conexão da mangueira do radiador, faz a conexão com o bloco, e vai ser necessário também ser retornado, né, o rosqueamento desse bujão que faz o esgotamento do bloco. Bom, feito isso, vai ser abastecido com água, né, o circuito, né, vai ser abastecido com água a partir, né, do bocal de abastecimento do radiador, ou então a partir do reservatório de expansão. Feito esse preenchimento, né, com água, né, vai ser retirado né, os pontos, né, de esgotamento, né, tanto do bujão do bloco do motor, quanto também do dreno que faz a conexão do radiador com o bloco do motor, vai ser retirado novamente esse fluido. E esse processo ele vai ser repetido quantas vezes, né? Esse processo de lavagem. Esse processo de lavagem do circuito de arrefecimento vai ser feito até que se observe que a água, né, essa água, esse líquido, ele saia aqui de uma forma limpa. Depois de feito esse processo de lavagem, o bujão, né, o bujão do bloco, né, que faz o esgotamento, ele deve ser reposicionado, a mangueira do radiador que faz a conexão com o bloco na parte de baixo, ela deve ser reconectada, e dessa forma se procede o abastecimento. E esse abastecimento agora já é feito com a água e com o fluido aditivo. E as proporções também devem ser observadas a partir da indicação do manual do operador. E esse processo ele deve ser feito, né, de uma forma cuidadosa. Por quê? Para evitar a entrada, né, para evitar a entrada, ou melhor dizendo, a expulsão, né, do ar que está aí sobre as galerias, né, do fluxo de arrefecimento. E esse processo de abastecimento ele vai ser realizado até que nível? Ele vai ser nos tratores que tem a tampa, né, sobre o radiador, vai ser feita até que o nível, né, preencha, né, todas as colmeias do radiador, e para os tratores, né, que tem reservatório de expansão, vai ser observado então até
um preenchimento até o nível máximo, né, indicado ali pelo reservatório de expansão. Vamos aqui também falar, né, sobre alguns processos, né, que causam, né, o superaquecimento dos motores dos tratores, né. Nós que agora, né, já falamos sobre esse processo, né, de manutenção sobre o sistema de arrefecimento, vamos também falar sobre algumas possíveis causas do aquecimento, né, do motor. E uma das causas mais comuns é a falta, né, de líquido, né, de arrefecimento, ou seja, né, o baixo nível, né, desse fluido de arrefecimento pode trazer um superaquecimento do motor. Um outro problema que também é comum é a sujeira, né, desse líquido, a sujeira misturada nesse líquido de arrefecimento, e essa sujeira que pode, né, estar associada, né, nesse fluido de arrefecimento, isso traz uma redução na eficiência, né, da troca de calor. E por quê? O que que acontece, né? O porquê de ter essa água suja aqui, suja entre aspas? Isso é porque, né, nós temos, né, um fluxo, né, esse fluxo sobre o sistema, né, produz, é claro, uma interação com aqueles componentes, né, das galerias, né, do bloco do motor, e é claro que vai trazer, né, outros componentes, né, para esse líquido, né, de arrefecimento. E com o tempo, né, ao longo do tempo, esse líquido ele vai perdendo as suas propriedades, né, de troca de calor. Um um outro problema, né, que pode acontecer nesse circuito, né, de arrefecimento é, é quando o radiador ou as mangueiras, né, estão obstruídas. Ainda um outro problema é quando o radiador ele está com a sua parte frontal suja. E isso também é muito comum, porque a operação, né, com o trator é realizada sobre um ambiente não estruturado, é um ambiente que tem poeira em suspensão, que tem palha, e isso, é claro, pode trazer uma obstrução parcial do radiador, principalmente porque nós temos, né, a ventoinha fazendo um processo, né, de aspiração desse ar, e isso vai trazer, é claro, né, uma sujeira parcial para o radiador. Uma outra, um outro problema que pode trazer superaquecimento para o motor é quando ocorre, né, uma obstrução ou um problema aqui no acionamento da bomba d'água. E ainda um outro problema que também pode acontecer é quando ocorre vazamentos na bomba d'água, e é claro que isso não vai trazer um correto funcionamento, né, para o circuito, né, de fluxo do líquido de arrefecimento, e isso vai fazer com que ocorra um superaquecimento nesse motor. Nós podemos ainda falar sobre um superaquecimento quando a tampa do radiador possui algum defeito ou quando essa tampa do radiador está fora de especificação. E isso aqui remete àqueles exemplos, né, que eu trouxe, né, sobre a tampa, né, o funcionamento da tampa do radiador, que é um elemento que funciona como uma válvula, né, de segurança. Lembrando que, nesse caso, o circuito de arrefecimento ele trabalha pressurizado, e essa pressurização é de quanto? Depende do modelo de fabricação, mas nós vimos que essa pressurização é em torno aí de 13, 7 PSI. Outro problema, né, que pode trazer superaquecimento e não está ligado, né, diretamente com o circuito de arrefecimento do motor, mas caso o filtro de ar esteja obstruído, isso pode também trazer um problema com o aquecimento do motor. A válvula termostática tem uma função primordial para o funcionamento do sistema de arrefecimento, porque faz o controle, né, de fluxo entre o líquido de arrefecimento através do bloco ou então através do radiador. Então, dessa forma, um problema na válvula termostática, isso vai trazer com certeza um superaquecimento para o motor. Se a junta do cabeçote estiver queimada,
pode trazer, né, um vazamento desse líquido de arrefecimento e isso vai fazer com que ocorra também um aquecimento excessivo, né, do motor. E quando o trator estiver operando em uma carga muito elevada, isso faz também com que traga, né, um aquecimento para o motor. E alguns alertas, né, gerais, né, sobre ainda esse funcionamento, né, do sistema de arrefecimento do, do, do motor é algumas indicações, né? Então vamos falar, né, que na operação do trator, caso o operador observe a indicação, né, de um superaquecimento, né, de um aquecimento elevado indicado no painel, o operador não precisa parar, ele pode parar a operação, mas não precisa necessariamente parar o motor. Ele deixa o motor em marcha lenta, ele pode descer do trator e observar o que está acontecendo, o motivo, né, dessa causa, né, de superaquecimento. Em caso que ocorreu, né, um rompimento da correia que faz a ligação do motor ao acionamento da ventoinha, daí sim vai ser necessário fazer um desligamento imediato, né, do motor do trator. Ou então, em casos, né, que ocorreu, né, um vazamento, né, um rompimento de mangueira, né, um vazamento desse líquido de arrefecimento, um rompimento de uma mangueira também, esse é um caso que justifica a parada, né, imediata do motor do trator. Mas feito isso, né, feito esse estudo, né, sobre os princípios, né, de funcionamento do sistema de arrefecimento, feito essas observações gerais sobre a manutenção do sistema de arrefecimento e também indicado esses alertas, né, sobre as causas, né, de superaquecimento dos motores dos tratores, feito toda esse estudo, né, nesse módulo, nessa parte, nós vamos finalizar, nós vamos finalizar aqui essa videoaula, mas ainda não terminamos o nosso estudo sobre a manutenção dos tratores. Nós vamos ter um conteúdo a mais. Então, até a próxima e muito obrigado.